programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje. Acompanhamos ainda as mobilizações dos movimentos sociais, em especial da CUT Minas e do MAB, em relação ao crime de Mariana. Diversas comunidades em Minas Gerais ainda vivem o caos do mar de lama provocado pelo rompimento das barragens da Samarco. Movimentos sindicais, sociais e populares cobram providências por parte da empresa. A tragédia provocada pela Samarco, empresa do consórcio Vale BHP, ainda continua prejudicando muita gente. Choque de realidade. No programa de hoje, faremos a retrospectiva de uma tragédia anunciada, um crime que não quer se calar. Bento Rodrigues, distrito de Mariana, 5 de novembro de 2015. Um mar de lama. A lama da Samarco Mineração, empresa do consórcio Vale BHP Billington, devastou essa comunidade. Destruiu a vida de milhares e milhares de pessoas. Inundou a calha do Rio Doce, de Minas ao Espírito Santo. Deixou um rastro de destruição e mortes, ainda hoje, de proporções incalculáveis. Vazaram do reservatório de Fundão para os terrenos e para a calha do Rio Doce mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos. As comunidades ribeirinhas ainda choram as suas perdas. As famílias de cerca de 20 pessoas mortas não os terão de volta e o rio está sem vida. O que aconteceu em Mariana foi um crime, já apurado pela Polícia Civil de Minas Gerais. A Vale, BHP e Samarco são as empresas que hoje são criminosas e precisam responder pelo que aconteceu em Mariana e toda a bacia do Rio Doce. O que aconteceu poderia ter sido evitado se a Samarco tivesse investido mais em segurança, se a Samarco não tivesse negligenciado o acompanhamento das estruturas da barragem. Era uma tragédia anunciada. Negligenciaram, aumentaram as suas taxas de lucro, aumentaram a produção para manter a sua lucratividade. Ouvi muitas pessoas, ouvi o drama de muita gente, não só os atingidos de Bento Rodrigues, mas também de Barra Longa, de Paracatu de Baixo, Engesteira e tantos outros municípios e comunidades. Os produtores rurais, a agricultura familiar foi fortemente atingida, fortemente atacada. Os pescadores, as comunidades ribeirinhas, os índios Krenak, muita gente foi atingida, mas a Samarco reconheceu parcialmente o direito de poucas pessoas. E essa tentativa de invisibilidade de todos que foram atingidos por esse crime se tornou uma tarefa a ser combatida por muitos de nós militantes que vimos nesse crime uma situação do capitalismo mundial que precisa ser combatida. Das quase 200 propriedades rurais atingidas em Minas, 25 foram completamente devastadas. 14 toneladas de peixes mortos coletados ao longo dos rios Carmos e Doce. A degradação atingiu mais de 200 hectares da Mata Atlântica e 45 hectares da Mata Atlântica com eucalipto. Perdas irreparáveis. Luta essa que também se ergue pela sobrevivência. Reconstruir a memória dessa gente será uma tarefa das mais árduas e duradouras. Agora tem uma luta, então, da população em Bento Rodrigues para garantir o direito à memória, ao direito a não esquecer jamais o que aconteceu ali. E um território que lhes pertence, inclusive como compensação moral pelo que aconteceu. Né? E a empresa vem tentando construir um dique para, obviamente, apagar de uma vez por todas o mapa da memória do povo de Bento Rodrigues. Então esse é um tema bastante discutido nesse momento. A luta do movimento dos atingidos por barragens se fortalece no momento em que cresce também a denúncia de que a Samarco ensaia tentativas cada vez mais reais de voltar a operar em Mariana. Os governos têm se mostrado omissos, né, insuficientes na defesa dos interesses dos atingidos. Né, o MAB tem cobrado isso muito e tem denunciado essa postura de subserviência à lógica das empresas, né, dos dois estados, tanto Minas como o Espírito Santo, e também ao governo federal. Enquanto a empresa pode ter a sua licença revista para voltar a operar,
As famílias dos atingidos, segundo o MAB, continuam sofrendo muito e doenças até então controladas ou extintas, como dengue e febre amarela, estão de volta. Duas populações também têm sofrido muito, que são os pescadores e as populações indígenas. Até o momento não teve nenhuma proposta clara de como será reparado as populações pescadores, né? As populações indígenas, que também sofreram uma perda muito grande, também ainda não tiveram propostas adequadas às soluções de seus problemas. As famílias não podem voltar a trabalhar ou buscar emprego em Mariana de forma isolada. Uma porque não tem emprego na região e outra porque as famílias historicamente construíram o seu meio de trabalho onde elas viviam, em Paracatu, em Bento Rodrigues e nas demais comunidades que foram afetadas. Nós sabemos que, além dos atingidos de Mariana, tem os atingidos de toda a bacia do Rio Doce, que somando hoje são mais de 4 milhões de pessoas, porque juntam 228 municípios, desde Mariana até na região do Espírito Santo. Então, todos esses municípios foram afetados de alguma forma, sem contar os afluentes, né, que acaba contaminando também, levando para os rios, para os afluentes, todo esse processo de contaminação. A Samarco, a Vale e a BHP respondem por vários crimes, entre eles contra o meio ambiente, que envolvem crimes contra a fauna, a flora, crime de poluição e contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Também respondem por laudos falsos e declarações enganosas sobre a estabilidade da barragem de Fundão. Numa entrevista exclusiva a Outras Palavras, a professora Andréa Zouri, do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da UFMG, explica que havia nessa região diversos conflitos ambientais e que protocolos nacionais e até internacionais foram descumpridos. A comunidade Bento Rodrigues não é a única, existem outras comunidades ali afetadas por esse empreendimento, não é? Então o conflito já existia na medida que a comunidade teve que conviver com essa obra, alguns tiveram que sair do seu espaço, do seu lugar de viver para essa obra. A comunidade Bento Rodrigues vivia na insegurança, com problemas de abastecimento de água, com receios, né, sobre o risco ali de rompimento da barragem, tudo isso que não foi devidamente mensurado e avaliado pela empresa, né? Então ali já existia esse conflito latente. Há estudos que mostram, a literatura inclusive internacional, que há 3 fatores combinados, inclusive, para o rompimento de uma barragem. Primeiramente, quando o projeto é falho, ou quando a execução do projeto é falha, e quando o monitoramento é falho. E, em geral, a combinação desses 3, projeto ruim, execução falha e monitoramento falho, é que né, ocasiona o rompimento da barragem. Então, nós estamos diante de violação de direitos humanos, direitos civis, direitos ambientais, danos individuais, danos coletivos. É um desastre, né, sem dimensões na história do Brasil, e um dos maiores do mundo. Então, a dimensão assim, não é um desastre, é em Minas Gerais. Acho que a dimensão ainda não foi devidamente colocada, né? É um desastre, é um dos maiores do mundo, né? Equivalente ao vazamento lá de petróleo do Golfo do México. Então, é um desastre maior do Brasil mesmo. Enquanto os culpados estão soltos, os movimentos sociais e sindicais, assim como os atingidos por essa tragédia, continuam se mobilizando para fazer a justiça acontecer. Atuamos e eu acompanhei na Assembleia Legislativa a Comissão Extraordinária das Barragens, que deveria ter sido uma CPI, mas a Comissão Extraordinária também identificou que o que aconteceu foi um crime. E desta comissão, 3 projetos de lei foram protocolados e encaminhados e hoje tramitam na Assembleia Legislativa. Qual é o balanço 1 ano depois? Como as pessoas estão 1 ano depois do crime? Quem pagou pelas mortes
pela vida das pessoas, que nunca mais voltará a ser a mesma? Essas perguntas nós precisamos nos fazer. Qual é o modelo de mineração que nós queremos no nosso estado? Nós continuaremos com esse modelo que traz a miséria às regiões onde a mineração chega? Nós continuaremos com um modelo que está acima da vida? Nós continuaremos com um modelo de mineração que financia os políticos e, consequentemente, nós temos políticos que fazem a proteção à mineradora? Esse debate também é importante que seja feito em Minas Gerais. Diversas comunidades em Minas Gerais ainda vivem o caos do mar de lama provocado pelo rompimento das barragens da Samarco. Movimentos sindicais, sociais e populares cobram providências por parte da empresa. Isso que aconteceu é inadmissível, e o que a gente percebe é que quem sempre arca com os ônus desses empreendimentos, dessas ditas tragédias, né, são populações de periferia, são comunidades quilombolas, pescadores, então são pessoas simples, e a gente percebe que o ônus vai sempre para essas pessoas, né? A gente não vê isso acontecendo com pessoas ricas, com pessoas de classe alta, né? Então isso é muito recorrente e é um absurdo o que aconteceu. Essa tragédia foi e é a maior tragédia ambiental desse país. Eu acho que depois da Rio+20, se um pescador ele vai pescar na Piracema, provavelmente ele recebe multa. E infelizmente, uma empresa como a Samarco, BHP, Vale, ela dizimou, acabou com o rio, acabou com a vida de vários pescadores e várias comunidades aqui. Então, essa luta da CUT, do Sindiúti, os companheiros do MAB também, do Quem Luta Educa, a gente precisa federalizar esse crime ambiental, porque isso não foi um acidente, isso foi um crime ambiental que as pessoas precisam ser ressarcidas. Esse é um crime que o Brasil não pode esquecer nesse momento, e é um crime que a gente vai fazer de tudo para conquistar as pessoas que foram atingidas, ter suas casas e ter sua dignidade aqui em Mariana, que também é uma luta do MAB em todo o Brasil, e para nós é importante, porque é um crime e as pessoas precisam ser ressarcidas. Ambiental e humano, né, Regina? Sim, e humano, porque foram trabalhadores terceirizados. Nós estamos vivendo um momento no Brasil hoje com a PL 4330 e a terceirização. Eu venho de uma categoria que é terceirizada no Brasil. A gente já passa isso na pele, sabe o que é isso na pele, você ser de uma categoria já terceirizada e precarizada, que é o setor de vigilância e segurança privada, que as empresas anoitecem e não amanhecem. Não tem essas grandes empresas, elas não têm nada no nome delas, então não tem como a gente cobrar. Então, para nós é muito difícil, cada 2, 3 anos essas empresas quebram e deixam os trabalhadores sem FGTS, sem INSS, sem férias. Então, a PL 4330 é uma coisa que unifica a classe trabalhadora para que a gente derrube ela na Câmara Federal e no Senado, para que ela não venha precarizar mais trabalhadores e trabalhadoras, e foram trabalhadores terceirizados que morreram lá também no dia do acidente. A cozinheira Sandra, em entrevista ao Brasil de Fato, relata o drama vivenciado por ela e por muitas famílias. Sempre vivi em Bento Rodrigues, minha família era de Bento, meus irmãos e irmãs lá. Lá nós somos 7 mulheres e um homem. Morava eu e minha filha na casa que ele deixou pra gente, meu pai deixou. Eu tenho uma filha de 2 anos e 8 meses. Aí minha filha falou pra mim assim: mamãe, o buzu não levou nós. E olhando pra fora, o ônibus indo embora, eu vi a menina na moto gritando: barragem estourou, e eu logo acreditei. No eu acreditar, eu já fui logo gritar minha irmã que estava trabalhando comigo na cozinha e falei: Terezinha, a barragem estourou, vamos embora. Aí ela virou pra lá, olhou pro alto e disse assim: não, Sandra, aquilo é poeira, é normal a gente ter poeira. Falei: não, eu acredito, vou embora. Aí eu peguei e falei com ela: vou ali pegar meus documentos em casa. Lembrei que eu não estava saindo sem dinheiro, sem nada. Ela disse: você não vai mais não, olha lá. A lama já estava tomando conta. Chegando no alto do morro, eu avistei. Meu irmão disse assim: olha, a nossa casa está boiando.
Já tinha acabado tudo. Esse mês muito difícil, um quarto e um banheiro. Minha sorte é essa cozinha, né? Que já tá dando. É bom você vender um produto que as pessoas gostam, né? É isso. Porque eu tava chorando muito, tava até 3 horas da manhã na capela chorando. Agora na hora que eu acordo eu venho pra aqui, aí distrai, esqueço um pouco, né? Minhas coisas que foram embora, as coisas da minha mãe, a história, né? A Samarco ainda tem muita pendência, né? Então vou ter que agora viver com o mínimo e 20% da minha filha. Então tá bem ruim, porque eu tinha um salário e minha empresa não parou porque eu quis. Eles me pararam. Porque há 25 anos atrás estava chovendo muito em Bento. Aí meu pai, como juiz de paz de Bento Rodrigues, bateu na porta lá e pediu para tirar todo mundo pro alto, porque tinha uma barragem prestes a estourar, né? Há 25 anos atrás. Então a gente tinha uns comentários, né, de que era perigoso ficar em Bento por causa de barragem, que um dia eles iam chegar pra gente e tirar a gente de lá, mas nunca aconteceu. O dinheiro nenhum vai me comprar mais, não vou ser a Sandra mesma mais. Não você, pode me dar o dinheiro que for, mas a felicidade estava ali. Lutar, né? Será que eu vou ter os meus direitos? Eu tô meio perdida. Não tô vendo muito assim caminho para seguir, não. Tô vendo o caminho aqui agora, que isso aqui ela não levou, né? Meu trabalho, eu vou continuar a trabalhar, que isso aqui eles não conseguiram levar, não. Mas agora vamos ver o que vai acontecer. Não esquecer a memória de quem morreu nessa tragédia e não deixar que o meio ambiente também agonize nessa lama são tarefas cotidianas. A questão ambiental é seríssima, né, porque nesse momento tem inclusive a suspeita de fragilidade da hidrelétrica de Candonga, com o que aconteceu lá, em virtude de segurar uma grande quantidade de lama, né, e a pressão aumentar, né, há indícios de que há suspeitas que essa hidrelétrica esteja também com possibilidade de rompimento, e o Rio Doce está morto, né? Agora, novamente, o Ministério Público fez um estudo da água e constatou o índice alterado de alumínio na água, ou seja, a população que está consumindo água do Rio Doce está sendo ameaçada em doenças, né, principalmente o mal de Parkinson, Alzheimer e outras, né? Há um descontrole, obviamente, claro, a exemplo de Barra Longa, que ano passado teve 2 casos de dengue, hoje já tem mais de 600 casos na cidade de Barra Longa. Os impactos no meio ambiente e para as comunidades serão impactos de longo prazo para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar. Mariana não será a mesma. Então é necessário que isso faça com que a gente, ao nos recuperarmos, possamos criar mecanismos mais rígidos, que haja punição para situações como a que aconteceu e para que o mercado não esteja acima da vida, que a vida seja defendida pelo Estado, que é a obrigação do governo, dos governos protegerem a população e não proteger o interesse de mineradoras como a Samarco. Também é importante lembrar do crime da Vale, Samarco e BHP em memória daqueles que morreram. Trabalhadores e pessoas da comunidade de Bento Rodrigues que morreram, da jovem que abortou na lama e de todos que tiveram a sua vida de alguma forma atingida por essa lama. Lembrar das famílias destes mortos e que nós continuemos chorando pelos mortos da lama criminosa da mineração. Eu acho que o compromisso dos movimentos sociais é permanecer discutindo Mariana, para que a sociedade compreenda que Mariana não foi um acidente, e também é necessário que isso não caia no esquecimento, para que os responsáveis sejam punidos em todas as esferas. Toda essa luta não é em vão. Afinal, é preciso repensar o projeto de mineração em nosso estado e colocar a vida acima dos valores materiais. Nós não podemos deixar que as nossas riquezas sejam exploradas acima da vida. Nós precisamos ter um balanço de que todo esse crime e essa tragédia nós tenhamos tido repercussões de modo a mudar a legislação e de modo que a vida esteja em primeiro lugar.
Hoje, em Minas Gerais, a vida não está em primeiro lugar pela legislação e pelo comportamento das autoridades. Temos muito o que denunciar, muito o que acompanhar e, principalmente, não esquecer o crime da Vale, Samarco e BHP em Mariana, em Gesteira, em Paracatu de Baixo, em Barra Longa, na bacia do Rio Doce, que atingiu os índios Krenak e todos que foram atingidos pela lama. Continuemos na luta e continuemos a denúncia de que esta mineração não nos atende, que este modelo econômico, que Minas Gerais não protege as suas comunidades, os seus trabalhadores e trabalhadoras, também não nos atende. Continuemos na luta, na denúncia e no enfrentamento para que outro modelo de mineração possa ser discutido no nosso estado, que esteja a serviço da população e não tire dos povos a água, a sua soberania, como hoje acontece em todo lugar em que nós temos a mineração. Continuemos na luta, na denúncia e continuemos nos sentindo todos atingidos pela lama criminosa da Vale, Samarco e BHP. Atualidade. O Sindiúti-MG, com o objetivo de ampliar o debate sobre a proposta de emenda à Constituição 287 de 2016, que prevê a reforma da Previdência, de autoria do governo Michel Temer, inicia uma campanha de informação e de esclarecimento à população. O objetivo do sindicato é esclarecer os pontos centrais sobre essa proposta e fazer um convite a todos e todas para que reajam a mais esse ataque a direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Ao contrário do que vem sendo dito, a Previdência não está quebrada e as novas regras, 65 anos de idade mínima e 49 anos de contribuição, vão atingir a todos e visam acabar com o direito à aposentadoria. A aposentadoria especial dos professores e das professoras da educação básica, de acordo com a PEC, também acabará. Sabemos que, diferente do que o governo Michel Temer vem divulgando na imprensa, todos os trabalhadores, ativa, aposentados, pensionistas, servidores públicos e da iniciativa privada, irão perder com a reforma da Previdência e, diante a classe trabalhadora, não pode se calar. As peças também explicam que o governo Temer propõe acabar com a paridade, equivalência de reajustes com quem está trabalhando, integralidade. Todos os que recebem o benefício de prestação continuada, BPC, serão atingidos, já que seus reajustes serão desvinculados do salário mínimo e a idade para adquirir esse benefício passará de 65 para 70 anos. Como medidas para combater a crise econômica e que deveriam ser tomadas, pois não prejudicam o trabalhador, a campanha do Sindiúti sugere a taxação das grandes fortunas, joias e heranças, impostos sobre bens como helicópteros, iates e outros afins, combate à sonegação fiscal, revisão do pagamento da dívida pública e dos juros, que atualmente consomem mais de 40% do orçamento do governo, muito mais que os investimentos em previdência, saúde e educação juntos. E reforma tributária. Por esses e outros motivos, o Sindiúti-MG orienta em sua campanha que a classe trabalhadora diga não à reforma da Previdência. Calendário de lutas. O Sindiúti Minas Gerais convoca a sua categoria para a participação da Greve Geral Nacional da Educação, uma convocação feita pela CNTE contra a reforma da Previdência e pelo cumprimento da Lei do Piso Salarial Nacional. Acontece no próximo dia 21 de fevereiro, em Belo Horizonte, na Escola do Legislativo, a partir das 13h30, o debate Conjuntura e Lutas 2017. Neste encontro, os trabalhadores vão discutir sobre a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a defesa de seus direitos. O debate Conjuntura e Lutas 2017 é uma promoção conjunta da CUT Minas Gerais, Sindifisco MG e Sejus MIG. Participe! Mulheres em Marcha.
Que marcha a mulher atual deve fazer, na sua opinião, não pode perder de vista em hipótese nenhuma? A marcha do empoderamento, a marcha do fim à violência, a marcha de colocar dentro da escola todas as questões ou as angústias que nós, enquanto professoras, enquanto mães, enquanto mulheres, todas essas angústias que estão na sociedade, a escola precisa refletir isso. Então, trabalhar na perspectiva do empoderamento, e não é só o empoderamento estético, mas é o empoderamento através de formação, através de questões conceituais, isso é fundamental. Então, nós mulheres não podemos perder esse bonde. Que o empoderamento ele se faz através da questão externa, através da estética, mas ele se faz também através da formação intelectual. Momento CNTE. De Brasília, as notícias da CNTE. O Brasil estava na fila do credenciamento. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vitória, Espírito Santo. Curitiba. Passo Fundo. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. O clima era de festa no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, antes da cerimônia de abertura. Cerca de 2.500 pessoas lotavam o local. No 33º Congresso Nacional da CNTE, a homenagem é para o eterno mestre Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Bem-vindos ao 33º Congresso Nacional da CNTE, Paulo Freire. Educação pública, democracia e resistência. O tema do Congresso da CNTE reafirma a defesa da educação pública, mas também toma uma posição muito clara sobre a situação política do país. Para a Confederação, é hora de resistência, porque o que está em jogo é o futuro da democracia. O primeiro discurso foi do presidente da CNTE, Roberto Leão, que abriu oficialmente o evento. Nesse momento que a educação pública brasileira sofre com lei de mordaça, sofre com reforma de ensino médio, sofre com uma enormidade, com restrição de financiamento, mais do que nunca a figura de Paulo Freire é quem nos encoraja a lutar e a enfrentar o que vem pela frente. Lideranças sindicais se revezaram nas críticas às propostas de retirada de direitos, mas foi uma jovem estudante quem chamou a atenção dos participantes do Congresso. Ana Júlia Ribeiro, de 16 anos, se destacou nas ocupações de escolas no ano passado. Ela pediu união das pautas de reivindicações como forma de reagir aos ataques contra as conquistas dos trabalhadores. Os estudantes também entendem que os movimentos sociais precisam ser solidários uns com os outros. Os movimentos sociais populares, porque através dos anos, por conta de uma cultura conservadora, vem sendo criminalizado. O estudante precisa se ver na pauta do trabalhador, o trabalhador precisa se ver na pauta do estudante. O sem-teto precisa se ver na pauta do sem-terra e o sem-terra precisa se ver na pauta do sem-teto. Os movimentos sociais precisam se unir para poder lutar contra o governo golpista. Se a gente não se unir, a gente não consegue. Segundo a professora Sidneiva Toledo, do Paraná, tudo o que foi dito na abertura do Congresso redobra a disposição para mais um ano de luta. Nós estamos prontos e fortalecidos, mas depois de uma abertura como essa, vai trazer mais energia e disposição para que a gente possa enfrentar todos os nossos desafios dos anos de 2017, 2018, enfim. Estamos prontos para a luta. Agradecemos a sua audiência. Fique agora com o nosso quadro de humor.